Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Olá, tudo bem? Muito bom estarmos juntos, porque nos encontramos para mais uma edição do programa Cidade Aberta, que está começando aqui na nossa TV Cidade, o nosso canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. O programa Cidade Aberta começa na edição de hoje com o apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Desde já quero agradecer a você que está nos dando a honra da sua audiência, nos prestigiando em mais uma edição do nosso programa. E como é muito gratificante saber que a cada dia mais pessoas estão conectando, estão ligando, estão sintonizando aqui na nossa TV Cidade. Afinal de contas, você já sabe tudo o que acontece em Farroupilha, em termos de imagens e informação, você só vai ver aqui na TV Cidade. E a TV Cidade também está muito preocupada, muito focada com a manifestação da democracia que nós teremos agora neste segundo semestre do ano. No dia 2 de outubro, todos nós, farroupilhenses e brasileiros, estaremos indo às urnas para eleger os novos vereadores que compõem os legislativos municipais nas cidades brasileiras e também os novos prefeitos que governarão a partir do dia 1º de janeiro de 2017. O calendário eleitoral vai ganhando forma, vai atingindo o seu momento especial também, junto ao eleitorado, junto àqueles cidadãos que estão colocando também o seu nome para concorrer no pleito eleitoral de outubro. E por isso nós estamos preocupados com a informação, estamos preocupados em colocar para você tudo sobre as eleições, enfim, orientá-lo da melhor forma, porque com a orientação você terá condições também de escolher os melhores candidatos ou o melhor candidato para os próximos 4 anos na esfera pública, seja ela executiva ou legislativa. Por isso, no programa de hoje, eu tenho a alegria de receber aqui nos estúdios da TV Cidade o chefe do cartório eleitoral do nosso município, o Alexandre Borer, que está conosco para falar sobre preparativos, sobre a questão também já das urnas eletrônicas. Nós vamos ter depois aqui na nossa bancada a urna eletrônica e queremos orientar você também sobre a urna eletrônica, como votar, embora todos saibam, mas é importante frisar, enfim, uma série de orientações bastante importantes que passaremos a ouvir a partir de agora com o chefe do cartório eleitoral, o Alexandre Borer. Alexandre, muito bom te receber aqui, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, uma saudação também aos telespectadores da TV Cidade e uma satisfação poder representar a Justiça Eleitoral e prestar informações para a comunidade farroupilhense. Com certeza. Já é importante falarmos sobre o cadastro eleitoral. Sim, o cadastro eleitoral aqui de Farroupilha já está fechado para a eleição do dia 2 de outubro. O que é o cadastro eleitoral? Ele teve seu fechamento no mês de maio, né? No mês de maio, 4 de maio, encerra-se a entrada de novos eleitores, a entrada de dados no cadastro da Justiça Eleitoral. É importante salientarmos que o cartório, enfim, a Justiça Eleitoral não trabalha apenas no ano de eleição, mas esse trabalho preparatório, a partir do momento que encerra uma eleição, já no mês de novembro, reabre o cadastro e ele permanece aberto até maio do ano seguinte a uma nova eleição. Então nós temos ali praticamente 1 ano e meio de cadastro aberto até ocorrer novamente a eleição seguinte, alternando, né, entre uma eleição geral e uma eleição municipal. E o porquê do fechamento do cadastro? Porque é necessário uma base de dados para a Justiça Eleitoral, uma base de eleitores votantes em cada uma das sessões, para que se possa organizar cadernos de votação, preparar as urnas eletrônicas, os locais de votação para o pleito que vem pela frente, né? Com certeza. Aqui em Farroupilha, se não me falha a memória, são 54.770 eleitores que estão aptos a participarem da eleição no dia 2 de outubro. É isso, né? Aproximadamente. O eleitorado fechou com esse número, 54.700 aproximadamente, 770, né? Mas diariamente vem ocorrendo situações, condenações judiciais e falecimentos.
Então, apesar desses eleitores existirem na base de dados até o dia 2 de outubro, haverá uma sinalização para o mesário que aquela pessoa está impedida de votar, seja por uma condenação, seja pelo falecimento. Pelo falecimento. Então, certo. Trabalhamos com esse número, aproximadamente. Aproximadamente, não é um número exato, né? Não é um número exato, em função dessas ocorrências que se darão até o dia da eleição. A maioria dos eleitores em Farroupilha são do público, são do sexo feminino, são mulheres? Temos um percentual um pouco maior, se não me falha a memória, 28 mil do sexo feminino para 26 mil. Tem uma diferença aí. Sim. Certo. E essa diferença já se verifica em todo o país. As mulheres numa representatividade maior, é isso, Sim. né? Certo. Bom, até deixando como orientação para a nossa audiência, no momento não é mais possível, por exemplo, fazer alterações no seu título eleitoral. Quem está com o seu título eleitoral vencido, quem quer fazer o seu título eleitoral para votar nestas eleições, não dá mais, né, Alexandre? Não pode mais. Em função dessa preparação que nós estávamos comentando, o cadastro fechou 4 de maio, para que se possa ter uma fotografia, digamos assim, do eleitorado, quantidade de pessoas em cada uma das sessões, e que se possam preparar os materiais e a alocação dos mesários de acordo com essa necessidade. O voto é obrigatório para quais situações? E para quais situações o voto é facultativo? O voto é obrigatório dos 18 anos completos até os 70 anos. Facultativo dos 16 anos aos 18 e após os 70 anos. Então, infelizmente, as pessoas acabam não tendo essa percepção ou não sabendo do fechamento do cadastro, e o eleitor, nós temos semanalmente pessoas que completaram 16 anos ou com 18 anos, que acabam comparecendo ao cartório para fazer o primeiro título. Infelizmente, nessa época não é possível. Então, para que possamos divulgar, aquele eleitor que completará 16 anos até o dia da eleição, desejando fazer o alistamento eleitoral, desejando comparecer às urnas, ele deveria ter ainda com 15 anos, no ano que ocorrem eleições, com 15 anos... Encaminhar o seu título. Encaminhar o seu título, porque o critério é, completando a idade até o dia da eleição, tem o direito de votar. Sim. Então, ele é incluído no cadastro com 15 anos completos, no caso, 16 incompletos, mas no ano que ocorre a eleição. A mesma Por coisa, exemplo, né, o jovem que no passado tinha lá, encaminhou o seu título, tinha lá 15 anos e alguma coisa, e vai completar 16 anos até o dia 2 de outubro, estaria apto para votar. Sim. Facultativamente. Facultativamente. Né? O fato de ter feito a inscrição, possuir o título de eleitor, não representa uma obrigatoriedade do comparecimento às urnas, diferente daquele que já possui 18 anos, e aí sim, deve comparecer às urnas para votar até os 70 anos. Então, o alerta é a mesma coisa, o jovem não precisa, acaba tendo essa ocorrência, a pessoa chega no cartório, eu fiz 18 anos essa semana e quero fazer o título. Poderia ter feito com 17, né, antes da data, respeitando o fechamento do cadastro. Por exemplo, poderá chegar agora um cidadão nos próximos dias aqui em Farroupilha, bom, eu vou completar 18 anos, daqui 2 semanas eu quero fazer o título para votar nesta eleição. Não dá mais para fazer o título, você já estaria na obrigatoriedade, esse cidadão já estaria na obrigatoriedade do exercício do voto, logo ele vai ter penalidades lá na frente. Não chega a ter uma penalidade, porque, vejamos, a obrigatoriedade do voto se dá aos 18 anos. Aos 18 anos. Então, sim. De 18 anos e um dia a 18 anos, 11 meses e 30 dias, é o período para a pessoa fazer o alistamento. E ainda vai estar no período. Ele está no período, então... Até completar 19 anos vai estar no período. A penalidade, ela incide sobre aquela pessoa que completou daí 19 na eleição. Aí sim, porque daí ele passou o prazo de alistamento, que é o ano... todo o período, né, de 18 anos, chegou aos 19 sem ter feito seu alistamento. Mas para o eleitor que... Por isso não há essa obrigatoriedade, as pessoas deixam, eu não quero fazer o título, e aí conseguem um emprego, ou precisam completar sua documentação, estamos num período de cadastro fechado. Então, o alerta, né,
para aquele eleitor, procurem os anos ímpares, digamos assim, 2017 agora, para fazer o alistamento, regularizar a sua situação perante a Justiça Eleitoral, para que na próxima eleição não terão essa frustração de não conseguir fazer o título. Não estarem aptos para o voto, né? Exatamente. Importante salientar também de que o cadastro eleitoral ele é composto de cidadãos que daqui a pouco mudam de domicílio eleitoral à sua cidade. Por exemplo, estava morando em Caxias do Sul, votava em Caxias do Sul e por qualquer motivo passou a morar aqui em Farroupilha, logo estaria apto para votar em Farroupilha. A transferência de domicílio eleitoral também já está concluída para esta eleição. Exatamente. O fechamento do cadastro eleitoral que se deu em maio, ele pressupõe todas essas situações. O eleitor que trocou de cidade, né, veio morar em Farroupilha, ele deveria ter procurado o cartório eleitoral até o início de maio para fazer a transferência do seu domicílio eleitoral. Este mesmo prazo, para aquele eleitor que morava no interior do município e deseja votar nos bairros centrais ou vice-versa, foi morar em algum distrito e deseja votar na localidade onde está residindo. Também já não pode mais. Também não pode mais. O prazo para essa movimentação, seja o ingresso de novos eleitores, a troca de domicílio de uma cidade para outra, ou a troca do eleitor dentro do município onde ele já vota. Do local de votação dentro do município. Dentro do município, ela se dá toda no dia 4 de maio em função dessa preparação, porque nós temos um limite de eleitores aptos para cada urna eleitoral, urna eletrônica. Para cada sessão de votação, nós temos um contingente. Então, esse contingente se verifica no momento do fechamento do cadastro. Qual é a capacidade, agora surge uma questão interessante, qual é a capacidade de votos de uma urna eletrônica? Nós vamos ter lá sessões que tem X candidatos, X eleitores aptos a votarem, outras menores, mas enfim, qual é o máximo que uma urna comporta? Quantos eleitores? A capacidade não se dá no equipamento, mas sim em todo o contexto de votação. Na estrutura do local. Desde a habilitação do eleitor pelo mesário, aquele eleitor que demora um pouco mais para fazer a votação. Então, a expectativa ela é em torno de o número que se trabalha é ao redor de 400 eleitores por sessão. Claro que nós temos locais do interior, ou novas sessões aqui na região central, onde temos um contingente menor. 80, 100, 120, 150 eleitores, e assim vai. Em Farroupilha nós não temos sessões com menos de 100 eleitores. Não tem. Todas acima. Até porque uma sessão com menos de 50 eleitores, ela precisa de uma autorização especial do TRE para funcionar. Até para não constranger o eleitor no momento do voto. Uma sessão com 50 eleitores, poderiam ser 5 famílias, e daqui a pouco essas 5 famílias, o voto ele acaba sendo facilmente identificado. Uma corrente foi para um lado, para um candidato ou para outro. Então, uma população maior numa sessão eleitoral favorece a questão do sigilo do voto. Certo. Bom, importante dizer também de que depois nós vamos entrar em seguida, lá no terceiro bloco, vamos ter uma demonstração também da ordem de votação e tudo mais, enfim, já muitas pessoas sabem, mas enfim, colocando mais uma vez, mas importante dizer também de que os preparativos então para a eleição, como você colocava, já começaram há bastante tempo e a tendência, Alexandre, é daqui para frente os dias serem ainda com mais pique, porque tem muitos detalhes a serem feitos que passam pelo cartório eleitoral. Eu diria que o cartório eleitoral é a porta de entrada de todo o processo eleitoral. Depois haverá questões que serão levadas para o juiz eleitoral, para a promotoria, mas tudo passa pelo cartório, a grande maioria, né? Sem dúvida. Só para a gente retomar a questão do número de eleitores na sessão, haveria a possibilidade de aumentar esse número, né? Sim. Só que nós temos o caso das eleições gerais, em que num ano são 5 votos. Certo. E no ano seguinte são 6 votos, quando se renovam 2 vagas do Senado Federal. Sim. Então, diferentemente da eleição municipal, onde só são feitos 2 votos, nas eleições gerais nós temos 5 votos ou 6 votos, o que demanda um tempo maior para o eleitor votar. Agora, com o advento da biometria, o eleitor será identificado
pela impressão digital na urna eletrônica. Então, é um momento de experiência, de inovação e de conhecimento para o mesário, assim como para o eleitor que pela primeira vez usará a biometria para votar. Então, por isso, já estará valendo a biometria nesta eleição aqui em Farroupilha? Sim, ela será uma votação híbrida. Nos mesmos moldes. 2 moldes. Como ocorreu em Bento Gonçalves em 2014. Sim. Então, os eleitores que ainda não passaram pelo processo o cadastro biométrico no cartório eleitoral, eles votam da maneira antiga, sendo identificados com o título eleitoral ou o documento. Sendo identificados pelo mesário e assinando o caderno de votação. Sim. E o eleitor que já passou pela biometria, a confirmação dele, ao invés de assinar o caderno de votação, se dá forma digital. Por isso ela é híbrida. Claro que para utilizar a biometria, o eleitor precisa ter feito o seu cadastro biométrico no período antes do fechamento do cadastro eleitoral aqui em Farroupilha. Nós temos, Alexandre, muitos casos de eleitores que fizeram o cadastro biométrico em Farroupilha, percentualmente falando, o que você Nós já temos falar? mais de 10%, do eleitorado recadastrado. Então, aproveitando antes que nós adentremos aí na questão da eleição, já que estamos falando de cadastro, a meta da Justiça Eleitoral é que todo eleitorado brasileiro esteja cadastrado biometricamente, né, as impressões digitais colhidas. Biovida, né, então o cadastro da vida na Justiça, na base de dados da Justiça Eleitoral. Então, são coletadas a impressão digital das 2 mãos, dos 10 dedos, fotografia e assinatura do eleitor é colhida digitalmente também. E se aproveita as digitais para fazer um batimento de eleitor a eleitor, evitando-se duplicidades. Infelizmente, se tem notícia de que ocorre, a pessoa frauda uma certidão de nascimento, de casamento e acaba tendo seus dados duplicados no cadastro eleitoral. Então, com a biometria, é possível a comparação da impressão digital eleitor a eleitor a partir do momento que eles são inseridos no cadastro, trazendo confiabilidade não só para a Justiça Eleitoral, mas para outras instituições, como a Receita Federal, que faz um pareamento das informações cadastrais. Para o mesário vai estar disponível, então, às vezes o eleitor chegava com uma identidade muito antiga, a foto desatualizada. Então, ainda não há uma obrigatoriedade de se manter atualizado perante a Justiça Eleitoral, mas o próprio fato da pessoa trocar o seu domicílio eleitoral fará com que ele mantenha o cadastro atualizado junto à Justiça Eleitoral. Então, no momento da votação, o mesário terá, desses eleitores que já fizeram a identificação biométrica, o mesário terá a fotografia dele no caderno de votação, ou futuramente na urna eletrônica também, para que possa se certificar que a pessoa que está se apresentando realmente é a mesma do cadastro eleitoral. Então, nessa meta de toda a população ser inserida, ou ter a coleta dos seus dados biométricos até 2020 ou 2022, Farroupilha vai também caminhando nessa direção. Desde o ano passado, 2015, todos os cartórios eleitorais passaram a contar já com os kits biométricos, né, com a coleta biométrica das informações. Então, nós convocamos que a partir de 2017 o eleitorado possa comparecer ao cartório eleitoral gradativamente. Claro, se tivermos uma demanda muito grande, será providenciado um agendamento, alguma forma de organizar essa procura, mas a ideia é que nós consigamos aumentar essa participação do eleitorado biométrico na base de dados. Já temos mais de 10%, então, para que possamos evitar um recadastramento como ocorreu em Caxias, onde num período curto todos os 50 mil eleitores faltantes teriam que comparecer ao cadastro, acredito que
o eleitor comparecendo ao longo de 2017, 2018, até 2019, é possível que nós consigamos ter todos os 54 mil eleitores, 55, que vai aumentar, que vai aumentar, né? Já cadastrados biometricamente, quem sabe para as eleições de 2018, 2020. Com certeza. Alexandre, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores culturais aqui no programa Cidade Aberta, que tem um apoio cultural da Ecofar, mantendo a cidade cada vez mais limpa, e também do Grupo Feltrin, mais pela cidade, muito mais por você. Em seguida, nós voltaremos dando sequência ao programa, falando então sobre o que vem, esmiuçando um pouco mais o que vem fazendo o cartório eleitoral nesse momento, e também destacando a respeito de urnas eletrônicas, os preparativos, os mesários, o time eleitoral sendo preparado para o grande pleito do dia 2 de outubro aqui em Farroupilha. Você já sabe, eleições 2016, cobertura completa aqui da nossa TV Cidade. A gente volta já já.